Olá amigos, o TV Sul Esporte está no ar nesta quinta-feira, dia 26 de janeiro de 2012. José Luiz Fernandes, tudo bem? Tudo bem, Donácio? Olá amigos, TV Sul Esporte no ar. Estamos aqui nessa quinta-feira ensolarada em Guaxupé. Com muito prazer, estamos recebendo hoje aqui no nosso estúdio do TV Sul Esporte pela primeira vez o médico cardiologista Dr. Mário Cerdeira para falarmos dos jogadores de final de semana. Dr. Mário, um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, é um prazer meu, né? Sempre que eu puder ajudar em alguma coisa, vocês contem comigo. Meu querido Cris, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Meu que se passa de hoje vai para Juruáia. Meu aluno Júlio César, que está indo dia 6 para Paris, está fazendo curso intensivo comigo. Vou mandar um que se passa para sua esposa Isabel, para seu filho Pedro, para os pais Paulo e Irene, Sr. Paulo e Dona Irene, e para as irmãs Maria Paula e Isabel. Que se passa? Bem, doutor Mário, gostaria de saber a respeito do jogador de futebol, atleta, entre aspas, que efetivamente pratica uma atividade esportiva, joga o seu futebol uma vez por semana. O que você tem a dizer a respeito disso? Essa, de fato, é uma pergunta que nós todos queremos saber, não? Com certeza. Bom, primeiro, melhor uma vez por semana do que não fazer nada, né? Mas não é uma coisa correta. O correto, como tudo na vida, né? É ter moderação. Então, é você fazer devagar e sempre. Então, se você está jogando 3 horas no domingo, é melhor que você jogue 1 hora 3 vezes por semana. Para aquela pessoa que não pode de jeito nenhum, que só tem o domingo para jogar, a primeira coisa é que ele tem que ver se ele pode jogar, ele tem que fazer uma avaliação, não necessariamente com um cardiologista, embora o ideal seja com um cardiologista, fazer um eletro e tal, e ter o limite dele. Nunca, principalmente se tiver mais de 40, você não pode ir além do teu limite, não pode querer jogar como se tivesse 20, né? Se você cansou, para. É isso que eu tenho para falar. Mas o ideal é você fazer mais vezes na semana. Isso é o que é o mais correto do ponto de vista assim, de no longo prazo você ter menos risco de ter algum problema cardiológico. Não digo só cardiológico, problema cardiovascular, um derrame, uma trombose, alguma coisa desse tipo. Então seria, por exemplo, se a pessoa não tem condição de jogar sua bola mais durante a semana, que seja na terça, na quarta, na quinta, que pelo menos ele encontre um espaço de tempo para fazer uma caminhada, que seja de meia hora, umas 2, 3 vezes por semana, complementando com o futebol no final de semana. É isso mesmo. Uma coisa interessante para a gente comentar é o seguinte, que atividade física não é necessariamente jogar futebol ou fazer algum esporte. Caminhar é uma atividade física e não precisa ser necessariamente aquela caminhada que você sai às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde e anda 1 hora. Se você for trabalhar de a pé e voltar de a pé, você está fazendo uma atividade física regular. E isso traz, com certeza, assim, um benefício no longo prazo. Tá? Então, eu acho que o futebol, principalmente as pessoas que gostam de futebol, realmente dificilmente elas param. Só se tiver algum problema particular, alguma coisa mais séria. Então, o hábito sempre vai ser uma coisa boa, né? Mas se você puder, além de uma vez na semana, jogar algum outro dia, ou então complementar isso com algum outro tipo de exercício físico, o mais comum é andar, mas pode ser qualquer coisa que você quiser. Outro dia me perguntaram se podia dançar. Eu falei, lógico, é muito bom, faz um exercício grande, então não tem problema nenhum não. Já vi essa pergunta. Doutor Mário, nós estamos falando da prática esportiva, realmente é muito saudável, principalmente se a gente tiver praticar pelo menos 3 vezes por semana. E a alimentação? É importante também para a parte cardiológica? É claro, é super importante. As coisas estão muito relacionadas, né? Toda vez vamos pegar até uma coisa diferente. Vamos dizer, alguém que vai jogar um futebol em jejum, ele não comeu, ele vai passar mal, quase que de regra, né? Agora, pegando um aspecto um pouco maior, a alimentação, uma alimentação correta, ela é imprescindível para a vida, não só para uma atividade física, né? Então, a pessoa tem que alimentar bem. Alimentar bem não significa comer muito, significa comer uma dieta saudável, né? Com, assim, que tenha basicamente pouca gordura
médio proteína e assim verduras, frutas e os farináceos, que são a maioria da alimentação. Isso aí implica muitas vezes em comer mal, que eu digo comer excesso de gordura ou excesso de açúcar, você aumentar o teu peso, né? Isso, consequentemente, pode aumentar o risco de um problema cardiovascular. Associado com alguém que é sedentário, vai aumentar muito mais, né? Mas o que eu estou comentando, isso aí é coisa que hoje em dia já faz parte do inconsciente coletivo. Quase todo mundo já tem essa noção. O problema que eu noto no meu dia a dia, com prática de medicina, é que as pessoas, mesmo sabendo que elas estão incorrendo numa alimentação errada e que a falta de atividade física é uma coisa que está atrapalhando a vida delas, elas não tomam uma atitude de mudar, de sair dessa inércia de não fazer nada, né, e continuam fazendo errado, e no longo prazo você pode ter certeza que isso vai gerar algum risco, algum problema cardiovascular para ela. Cris, sua pergunta. Eu queria saber, doutor Mário, se tem algum sintoma que você pode perceber antes de uma coisa mais grave acontecer. Por exemplo, eu estou no campo de futebol e de repente tem tontura, de repente escurece a visão, tem alguma coisa desse tipo que pode até avisar a pessoa que alguma coisa pior pode acontecer? Tem. Isso aí é uma coisa, foi muito bom você perguntar, porque quem deve procurar um médico para fazer uma atividade física? Bom, pessoas mais jovens, desde que elas não sintam nada, elas podem até ir fazer uma atividade física não competitiva, não é um atleta, é um jogador de final de semana ou uma atividade física mais leve e tal, esses não precisam ir ao médico, pessoas mais jovens. Agora vamos dizer que tem um garoto que quando ele vai correr alguma coisa, ele sente mal. Esse sentir mal pode ser diversas coisas, pode ser uma tontura, pode ser uma dor no peito, pode ser um cansaço excessivo para alguém da idade dele. Isso é um sintoma e isso significa que essa pessoa deve procurar um médico, tá? Já isso pessoas mais jovens, pessoas mais de 40 anos, principalmente, vamos separar 40 anos, porque a partir dessa idade o risco cardiovascular ele começa a aumentar um pouco. Pessoas de mais de 40 anos, o maior perigo que elas correm é terem algum problema coronariano, risco de terem um infarto ou terem angina. Qual que seria o sintoma? Na hora que ela vai correr, que ela vai esforçar, ela geralmente tem, vamos dizer assim, um desconforto no peito. Tem gente que chega e fala, eu tenho uma dor, mas nem sempre a pessoa fala que tem uma dor, ela sente alguma coisa de diferente, eu tenho que parar, um aperto, é uma queimação, muitas vezes não é nada, tá? Mas é um sinal de que é uma coisa anormal, não é correto. Então, um jogador de final de semana, já que nós estamos falando dos atletas de final de semana, se alguém está sentindo isso, ele deve procurar um médico, tá? Porque isso pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa muito séria. Né? Outro dia teve o Ângelo aqui, eu estava brincando com ele, falou, Ângelo, teus problemas lá, todo mundo tem, né? Mas ninguém morre disso. Os meus, graças a Deus, eles são raros, mas quando aparecem, eles geralmente são complicados, né? Então, eu considero muito importante uma avaliação física, tá certo? Mesmo que a pessoa não sinta nada. Se ela sentir alguma coisa, não é questão dela pensar em dar uma olhada, ela é obrigada a dar uma olhada. Mas se ela está bem e tudo, eu recomendo que faça um eletro, pelo menos uma vez por ano. Isso daí vai aumentar a necessidade conforme o número de fatores de risco. O que são fatores de risco? São aquelas coisas que todo mundo sabe que aumenta o perigo da pessoa ter algum infarto ou um derrame, alguma coisa assim. Por exemplo, hipertensão, se a pessoa fuma, se a pessoa bebe, se ela está acima do peso, se ela já sabe ter diabetes ou colesterol por algum exame. Então essas pessoas, elas são obrigadas, tá certo? A pelo menos uma vez por ano fazerem uma revisão, especialmente se elas são atletas de final de semana, tá? Bem, gostaria de mandar um abraço pro Fabrício, o Pinguim tá fazendo aniversário, parabéns para você, ele que não perde um TV Sul Esporte, está contente com o Corinthians campeão da Copa São Paulo. Já que o senhor falou em algo, eu que estou sempre participando de atividades final de semana também, eu observo desses atletas, entre aspas, final de semana, eles jogam uma partida, normalmente em torno de 1h30, termina a partida, eles vão, tomam sua ducha, já sentam no barzinho e tomam cerveja, ingerem álcool logo em seguida da partida. O que ocorre? Olha,
Não tem nada assim de... O problema não é ele beber o álcool, é a quantidade de álcool que ele vai beber, né? O álcool, ele, embora as pessoas não considerem, ele é um alimento, é uma coisa que tem muitas calorias, tá? E assim, especialmente no caso aí da cerveja, que é o que a maior parte das pessoas tomam, ela tem uma quantidade relativamente pequena de álcool. Então, desde que a pessoa não tome uma quantidade exagerada, tá certo? Não há grande problema. De alguma maneira, ela está até se hidratando do esforço, do suor que ela perdeu lá no campo lá. Adorei tua resposta. Adorei. Só que não pode tomar o bar, né, Cris? Eu queria até comentar uma coisa aqui, tá? Isso é uma coisa que a gente não pode falar entre nós aqui, né? Mas o álcool em pequenas quantidades, do ponto de vista cardiovascular, é uma coisa muito salutar, tá? Então, não existe o problema, como costuma falar, é o excesso, né? Em pequenas quantidades não tem problema, não. Doutor Mário, já estou adotando o senhor como meu médico para o resto da minha vida. Depois que ele fez essa declaração. Bem, não sai daí, nós voltaremos já com o Dr. Mário Serdilli para falarmos do esporte mundial e também do Brasil. Até já! No Guaxupé Country Club, o lazer, esporte e a natureza se unem em um só lugar. Várias atividades para associados de todas as idades. Musculação, hidroginástica, futebol de campo e salão, aulas de tênis adulto e infantil e muitas outras atividades. Funcionamento de terça a sexta até às 22 horas. Sábado e domingo até às 19 horas. Guaxupé Country Club, o mais completo do sul de Minas. Venha conferir e desfrute de todos os benefícios para você e sua família. Quando um cliente escolhe o Petit Café, procuramos fazer tudo com muito amor e capricho. Aqui, nós servimos beirute, pão de queijo recheado, torta holandesa, torta de limão, torta de papaya e muito mais. Além destas delícias, todas as sextas, a partir de 4 horas da tarde, estamos com música ao vivo. Não perca mais essa novidade. Esperamos por você aqui no Petit Café, que fica no Minas Shopping. A Aliança Cerâmica busca a competitividade através de novas tecnologias e planejamento de suas áreas produtivas. A extração da argila é analisada e as suas características físicas e químicas atendem às normas técnicas vigentes. A Aliança Cerâmica importou e elaborou técnicas e controles assegurando eficiência e eficácia nos produtos. O controle da qualidade está sendo aplicado em todas as etapas através de uma parceria com o Senai São Paulo. O nosso diferencial está na preocupação constante com a satisfação dos clientes internos e externos. Aliança Cerâmica, acima de tudo, qualidade. Se você tem um sonho musical, venha para Toca Som e Instrumentos. Guitarras Condor, a partir de 399. Teclado CSR, a partir de 399. PC Discovery DJ, apenas 999. Guitarras infantis Condor, a partir de 399. E temos uma infinidade de correias e encordoamentos. Toca Som e Instrumentos, telefone 3551-2061. Na Banca da Sandra, jornais, revistas e conveniências. Tem cartões Oi, Claro, TIM e Vivo. Revelações de fotos, promoções e sorteios todos os meses. Banca da Sandra, muito mais do que uma banca de revistas. Funcionamento diário, inclusive aos domingos e feriados, das 8h30 da manhã às 10 da noite. Avenida Dona Floriana, na Praça da Feira. Telefone 3552-0817. Voltamos com o TV Sul Esporte. Novidades da Banca da Sandra, chegou o guia dos campeonatos estaduais de 2012. Você tem o guia aí do Campeonato Mineiro, do Campeonato Paulista, da Taça Guanabara, imperdível de todos os estaduais de 2012. E também você encontra o seu Sul Minas Cap, uma premiação fantástica para esse final de semana por apenas R$10, imperdível lá na Banca da Sandra. Cris, notícias que você passa no mundo? Nós temos bastante notícias que você passa hoje. Primeira notícia importante, Dentinho, ex-jogador do Corinthians, anunciou que sua esposa, a mulher conhecida como a mulher Sarambaia, está grávida. Então eu até achei que demorou muito, porque lá na Ucrânia tem muita neve, não tem muita coisa para fazer. Então finalmente ela está grávida. Ontem teve jogo pela Liga Inglesa, a semifinal segundo jogo entre Liverpool e Manchester City. O jogo acabou empatado 2-2. No primeiro jogo, o Liverpool ganhou fora de casa 1-0.
o Bellamy foi o grande destaque desse jogo. E Liverpool está indo para a final, que vai ser disputada dia 26 de fevereiro, no famoso estádio Wembley, contra Cardiff City. Também uma notícia interessante, foi feito um estudo na Alemanha e foi descoberto que o time com a média de altura mais baixa do mundo neste momento é Barcelona. Então, o que isso explica? Isso explica que hoje não é mais aquele futebol do gigante, do gente forte mesmo. Hoje é jogo de quem sabe futebol, quem sabe colocar a bola no chão, quem sabe tocar a bola. Então, achei muito interessante essa notícia. E falando em Barcelona, nós tivemos ontem o segundo jogo de volta entre Barcelona e Real Madrid, jogo que acabou empatado 2-2, foi um jogaço mais uma vez. Mais uma vez, Barcelona fez o dever de casa, fez 2-0 com Pedro e com Daniel Alves, o brasileiro que fez um golaço. E Real Madrid respondeu o segundo tempo com gols do Cristiano Ronaldo e Benzema. E, na minha opinião, se tivesse mais 10 minutos de jogo, o Real Madrid podia muito bem virar esse jogo. Primeira vez que eu vejo o Real Madrid jogando bem contra Barcelona. Com a mãozinha do juiz também, né? Também. O árbitro deu uma mãozinha lá. Eu assisti esse jogo, ele... Foi essa mãozinha? O Las, jogador francês do Real Madrid, deu uma entrada criminosa no Messi, já tinha cartão amarelo e o árbitro não deu... Amarelou. Aí o goleiro do Real Madrid, que é o capitão, foi para cima do árbitro, empurrando todo mundo, chamou atenção para ele acabou tomando o cartão amarelo e o árbitro amarelou. Realmente com a mãozinha do árbitro da partida. Bem, ontem nós tivemos equipes brasileiras na pré-Libertadores, José Luiz. Nós tivemos 2 jogos ontem. O Flamengo, do Dr. Mário Cerdeira, foi lá em Potosí e perdeu por 2-1 numa altitude de 4.100 metros. Aí sai o primeiro gol, o Flamengo sai na frente e depois toma a virada. Perdeu lá de 2-1 e o Internacional venceu em Porto Alegre, venceu lá no Beira-Rio, venceu por 1-0, gol do Leandro Damião. O passe de Alessandro, né? O Damião só tirou do goleiro, mostrando muita categoria. Isso aí. Tá aí a vitória do Inter, 1-0, um resultado apertado, se for analisar, vai jogar fora de casa a próxima partida. E o Flamengo terá que se virar no jogo de volta contra o Potosí para continuar na Taça Libertadores da América. Na pré-Libertadores, né? Aí sim que ele irá entrar na Taça Libertadores da América. Mas você tem uma pergunta para o Dr. Pois Mário, aproveitando, atitude, né? Aproveitando essa deixa que o Flamengo nos deu aí, indo até Potosí, jogando lá 4.100 quilômetros, eu queria perguntar ao Dr. Mário o que significa isso para os leigos, jogar numa altitude e faltar o ar, então tem que se haver uma aclimatação, chegar lá, o que quer dizer isso? É mais ou menos assim, quanto mais alto, tem menos ar, o ar é mais rarefeito. O ar, ele na verdade, ele não é oxigênio puro, né? O ar, a quinta parte do ar é oxigênio, 81% do ar é nitrogênio. Então, quanto mais alto, por exemplo, a gente está aqui 1.000 metros de altitude, aqui tem menos ar, menos oxigênio do que lá na praia, por exemplo, onde no nível do mar tem mais oxigênio. Então, as pessoas, quando sobem muito acima, elas estranham, porque a gente tem no sangue da gente, a gente tem uma quantidade determinada de sangue ideal para nós, né, para fazer a troca, pegar o oxigênio do sangue. Na hora que você vai subitamente de um lugar que está no nível do mar e sobe para um outro muito alto, onde tem menos oxigênio, você não está adaptado. Então, tem 2 alternativas, né, que todo mundo sabe disso, que quem acompanha futebol, quando vai lá para a Bolívia, tem que fazer. Ou você vai bem antes, e o correto é ir 3 semanas antes, porque daí o teu organismo vai se adaptando aos poucos, ele faz mais sangue para pegar o pouco oxigênio que tem no ar lá, né, que é o mais correto. O Flamengo fez isso agora. Tanto é que eles não cansaram muito, né?
Ontem eles saíram do campo lá, eu estava vendo, eles estavam todos inteiros, ninguém estava muito cansado não. Ou então uma outra coisa também que dá para fazer é você chegar e jogar em seguida. Não é a mesma coisa, mas já está provado que sofre menos, né? Você ficou, vamos dizer assim, que você sofreu poucas horas e logo em seguida você já vai voltar, então não tem tanto problema, né? Mas realmente ontem os jogadores do Flamengo eles fizeram uma adaptação um pouco mais demorada lá, né? Até o Ronaldinho fez, mas ele acho que não jogou não, porque jogou tão mal que... Não adiantou muito, não. Né? O Ronaldinho realmente, além dos problemas aí internos, está deixando muito a desejar o seu futebol, principalmente no Clube de Regatas do Flamengo. Nós voltaremos já para falarmos do Campeonato Paulista que teve rodada ontem. Até já! Materiais elétricos, hidráulicos e tudo para a sua construção do básico ao acabamento, você encontra tudo em um só lugar, na Guacho Cabos. E agora também na Guacho Cabos você encontra toda a linha de produtos Porto Ferreira, pisos, revestimentos e porcelanato com preços sem igual. Guacho Cabos, Avenida Lídia Puntel de Moraes, Polo Industrial. Telefone 3551-5086. Show de ofertas no Alto Atacado Sul Mineiro. Suco Maguari Caju 500 ml, 1,99. Café Evoluto Extra Forte 500 gramas, 5,19. Arroz Pileco pacote 5 quilos, 8,89. Farinha de trigo SM especial 1 quilo, 1,45. Mussarela peça ou pedaço quilo, 9,80. Alto Atacado Sul Mineiro, Avenida dos Inconfidentes 147, Guaxupé. Você tá querendo comprar um carro ou pensando em trocar? Então vá até a Esquina Veículos. Lá você vai encontrar veículos novos e seminovos de ótima procedência, financiamentos em até 60 parcelas com as melhores taxas do mercado e com rapidez na aprovação do crédito. Estamos com 2 lojas para melhor atendê-lo. Em Guaxupé, na Rua Lídia Puntel de Moraes 45, telefone 3551-6850. E em Guaranésia, na Rua 7 de Setembro 1510, telefone 3555-1161. Esquina Veículos Multimarcas. Promoção de verão é na Sport Estância. Ganhe uma camiseta na compra de 3 peças. Compra mínima de R$150. Sport Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Avenida Dona Floriana, 920 e Avenida Conde Ribeiro do Vale, 480. Voltamos com o TV Sul Esporte. Campeonato Paulista, nós tivemos o início da segunda rodada ontem e com muitos gols. Temos gols aqui no TV Sul Esporte do Campeonato Paulista. Esse é o Mirassol, né, Zé Luiz? Mirassol empatou 1-1 com o Catanduvense. Bom resultado pro Mirassol. Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão. Olha aqui, ninguém acreditava depois daquele marasmo contra o São Paulo. No fim, ele ganhou do 15 de Piracicaba, 2-1. E o 15 que tinha engrossado com o Santos, né? Essa partida em Ribeirão Preto. É. Esse é São Paulo e Oeste. São Paulo e Oeste, o São Paulo 3-2. Foi um belo jogo. O Lucas fez um golaço, hein, Cris? Fez. Mas o jogo foi muito mais fácil para São Paulo do que mostra o resultado. Exatamente. Essa partida foi em Presidente Prudente. E o Luiz Fabiano reclamando muito. Que não passam bola, que dão bola quadrada, que... Ele tá frustrado porque o time fez 7 gols e ele não fez nenhum por enquanto, não. Ponte Preta e a Ponte Preta? O que fez a Ponte Preta? 5-1 no Bragantino. Esse Bragantino é a segunda derrota, não? Candidato célebre ao rebaixamento. Comercial de Ribeirão Preto também. A Ponte um grande resultado, após ter perdido na primeira rodada, jogando em Campinas. 4-1 frente ao Bragantino. O Bragantino 2 derrotas, né? Já
Luz amarela para o Bragantino. Paulista e Comercial. Paulista é grande próximo. campanha, hein? Grande campanha, 3-0. É o segundo colocado. Em primeiro lugar aparece o São Paulo, com saldo de gols. O Paulista em segundo e o Corinthians em terceiro também, com 6 pontos. Esse é São Caetano e Linense. Linense 3-3. Um jogo de muitos gols. Linense ganhou fora de casa o primeiro jogo. Está com 4 pontos. Partida de 6 gols aí, muito bom. E o seu time, quanto foi o resultado? Palmeiras? 1-1. Palmeiras 1-1. Aliás, até vou fazer uma pergunta pro doutor Mário. Inclusive o seu pai, né, seu Mário, muito amigo meu, é palmeirense também. Existe algum remédio pro sofrimento do coração do palmeirense no momento? Não tem. Porque, ó, tá terrível, viu? O melhor, sabe qual é? Não assistir o jogo. É esse. Tem um remédio vira casaco. Isso Talvez aí é muito bom. Porque tá difícil, doutor Mário. Pode torcer pro Corinthians, melhor. Estamos vendo o jogo do Corinthians. Guaratinguetá e Corinthians. O Corinthians fez 2-0. Gol do Alessandro e os zagueiros. Os atacantes não fazem gol, os zagueiros Chicão, vão lá. né? Chicão voltou Chicão e fez gol. Alessandro. Essa partida em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. E Alessandro Ele teve um pouco de sorte, não? Que a bola sobrou para sobrou, ele, mas depois... Aí os zagueiros bateram cabeça ali e a bola acabou sobrando para ele. Depois ele finalizou a Laromário, não? Muito bem. Muito bem. Tapinha no canto lá. Zé Luiz, como é que ficou o bolão aqui? Nosso bolão. No Nosso TV bolão. Esporte. Ainda tem dois jogos dessa segunda rodada. Hoje joga Mojimirim e Guarani, Santos e Ituano. Mas já temos aqui uma prévia do bolão. Ontem o Cris acertou, ou você acertou. Você acertou o vencedor de Oeste de São Paulo, você tinha falado 2-1, você foi 3-2 o jogo, você fez 5 pontos. O Cris acertou o vencedor de Ponte Preta e Guarani, ele tinha falado 2-0, foi 5-1. O Felipe acertou na cabeça, Paulista, 3-0 em cima do Comercial, fez 10 pontos. E o Luiz também, o Luiz acertou Guaratinguetá e Corinthians, 2-0, acertou, fez 10 pontos. Então nós temos assim, o Cris tem 10 pontos, o Donácio tem 5, eu permaneço com os 15, o Luiz tem 10, o Felipe tem 15 agora também, o Amaral tem 10 e o Serginho, candidato ao rebaixamento, tem 0. Sérgio Borges, agora a gente tem que ganhar de 2-0 hoje, você sair dessa zona de rebaixamento. Tem que torcer muito. Bem, chegamos ao final de mais um TV Sul Esporte. Agradeço a presença do Cris, Dr. Mário e também de você, Zé Luiz. E de você, amigo telespectador. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã ao vivo com mais um TV Sul Esporte. Até lá!